Quinta-feira, 24 de agosto. Lucrécia diz a Juliano que não é tão fácil. Juliano diz que Lucrécia não precisa respondê-la agora, pode pensar com calma e que vai esperar por ela no rio, antes do pôr do sol. Se ela não for, então ele vai entender que a resposta dela é não e que vai voltar para o internato. Juliano beija Lucrécia novamente. Depois diz para ela pensar bem e ter em mente que por ela ele está disposto a enfrentar o mundo inteiro. Lucrécia fala com o Padre Matias sobre os sentimentos dela por Juliano e diz que não quer ir embora. Padre Matias diz que se ela escolher ficar, conta com o apoio dele. Carmelo diz ao pai que vai pegar o cavalo que ele comprou para Lucrécia e vai levar para ela. Carmelo diz a Josué que o irmãozinho dele fez um escândalo na festa da Lucrécia. Renata finge que está passando mal para não ter que voltar para o internato. Rosário diz a Paulino que o ônibus sai às 10 da noite. Tem certeza que até lá a sobrinha dele vai estar ótima. A Lucrécia já foi comprar as passagens e ela não vai perdê-las. Lucrécia conta para Delfina que Juliano pediu para ela se casar com ele. Lucrécia diz a Delfina que é louca por Juliano, mas não tem coragem de assumir o que sente e por isso ela acha que agora, mais que nunca, tem que ir. Delfina pergunta se Lucrécia acha que realmente essa é a solução. Lucrécia pergunta o que Delfina está querendo dizer e a lembra do que ela lhe disse sobre a relação dela com Juliano. Delfina diz que sabe muito bem o que disse, mas também percebeu que se Juliano se atreveu a fazer o que fez na festa, ele é capaz de qualquer coisa, até segui-la até o fim do mundo. Lucrécia fica nervosa ao encontrar no estábulo o cavalo que Ramiro deu para ela. Carmelo diz que foi ele quem levou e pede que, por favor, Lucrécia aceite aquele presente por todos os anos que eles se conhecem. Carmelo diz que se o irmão dela não tivesse morrido, eles seriam grandes amigos. Paulino se aproxima e tenta convencer Lucrécia a aceitar o presente. Ele diz que os Souza são amigos deles há muito tempo. Ramiro é seu sócio e Carmelo é namorado da prima dela. Lucrécia diz que se o que eles querem é que aquele cavalo fique ali, tudo bem, ela vai embora à noite mesmo e se retira. Josué reclama com Juliano por ele ter declarado seu amor para Lucrécia na frente de todo mundo. Josué diz a Juliano que eles estão em guerra e se a Lucrécia quiser ficar morando na cidade, é melhor ele não tentar nada com ela. Juliano pergunta se Josué está o ameaçando. Josué diz para ele pensar o que quiser. Alicia liga para Lucrécia para falar sobre a diretora. Renata se aproxima e fica de olho em Lucrécia. Alicia diz a Lucrécia que vai passar para Jorge, porque ele tem uma coisa muito importante para dizer. Jorge diz para Lucrécia ter muito cuidado com Renata, porque ele tem certeza de que foi ela quem matou a diretora do internato. Lucrécia agradece Jorge por ter ligado e desliga o telefone. Renata se aproxima e pergunta com quem Lucrécia estava falando. Lucrécia diz que era com Jorge Garcia e que ele acabou de dar para ela alguns dados muito importantes sobre o dia em que mataram a senhorita Rivas. Lucrécia diz a Renata que Jorge lhe disse que no dia em que a diretora morreu, ela chegou muito alterada no apartamento dele. Disse que tinha um problema muito grande e precisava de ajuda. Renata diz que isso não faz dela uma assassina. Lucrécia diz que tem certeza que foi por isso que Renata decidiu ir para lá, para se esconder. Por isso também não quer voltar para o internato. Não é porque está super apaixonada pelo Carmelo. Renata se faz de coitadinha e diz que não pode acreditar que Lucrécia, sendo como irmã para ela, esteja a acusando de algo assim. Renata diz que Lucrécia está fazendo a mesma coisa que os pais dela fizeram com Juliano, acusando ele de um crime que não cometeu. Lucrécia não cai na chantagem emocional de Renata e diz que quando for testemunhar, vai dizer a verdade. Vai dizer que elas não saíram juntas do internato. A empregada comenta com Renata que Carmelo deu um cavalo muito bonito para Lucrécia. O advogado informa a Paulino que o primo dele perdeu tudo e não deixou nenhum centavo para a filha Renata. Carmelo diz para Teresa não ser boba, porque mesmo que Juliano esteja afim da Lucrécia, não vai rolar. Primeiro, porque os pais dela não vão permitir nunca. E segundo, Lucrécia merece o melhor partido na vida. Assunção avisa Carmelo que Renata está esperando por ele na sala. Teresa diz a Assunção que acabou de perceber que o irmão dela está interessado na Lucrécia Córdoba. Renata reclama por Carmelo não ter ido vê-la e ter levado um cavalo caríssimo para a prima dela e pergunta qual é o joguinho dele. Falso, nojento, Carmelo diz para Renata não começar com a história de que ele está gostando da Lucrécia. Ramiro chega e diz a Renata que ela não precisa se preocupar com o cavalo da prima, porque foi coisa dele. Renata pede desculpas a Carmelo por ter reclamado com ele e diz que ficou morrendo de ciúmes dele. Renata diz a Carmelo que Lucrécia comprou as passagens, elas vão embora à noite e pede para ele fazer alguma coisa.
Carmelo diz que não sabe o que pode fazer. Renata diz que o que falta a ele é coragem e que deveria aprender com Juliano Horta, porque ele sim é capaz de defender o que deseja. Carmelo diz que se Renata admira tanto Juliano, então que peça para ele convidá-la para ficar na casa dele. Renata diz que pode ser que faça isso sim e vai embora com raiva. Paulino conta para Rosário que o primo não deixou nada para Renata. Renata chega na fazenda e Paulino diz que o pai dela não deixou um só centavo para ela. Renata jura pro tio que não tinha ideia disso. Rosário diz que agora Renata está sabendo e manda ela se apressar em arrumar as malas. Rosário diz que se não está disposta a aturar as bobagens da própria filha, muito menos vai aturar as hipocrisias e mentiras de Renata. Lucrécia está saindo para se encontrar com Juliano, quando Renata aparece, com os braços cortados, pedindo a ajuda dela. Lucrécia se desespera ao ver o estado da prima. Lucrécia grita pedindo a ajuda do pai. Paulino corre para ajudar a sobrinha. E Rosário não dá a menor importância para o estado em que vê Renata. Ramiro vai à casa de Justina com a desculpa de que foi visitar Rodolfo. Justina aproveita para dizer para ele que contou para Matias o que existe entre eles. Ramiro fica furioso e diz que Justina é uma verdadeira estúpida. Justina diz que contou em segredo de confissão, que tinha que ser mais rápida. O padre não vai poder dizer nada para ninguém. Ela diz, imagina se aquela pirralha vai e abre a boca. Rodolfo chega e Justina deixa ele e Ramiro sozinhos. Juliano espera por Lucrécia no rio. Josué está seguindo o irmão e joga uma pedra para chamar a atenção dele. Juliano chama por Lucrécia, mas ninguém aparece. Lucrécia, Rosário e Paulino estão no hospital, esperando notícias de Renata. Paulino diz para Lucrécia avisar Carmelo, pois ele é o namorado da prima dela. Rosário diz a Paulino que continua pensando que a sobrinha dele já sabia que o pai não tinha deixado nada para ela. Juliano volta para casa triste por Lucrécia não ter ido encontrá-lo. O médico informa a Paulino e Lucrécia que Renata está fora de perigo, mas terá que ficar na clínica aquela noite em observação. Lucrécia pergunta por que Renata fez isso. Renata começa com seu teatro. Diz que de repente sentiu que o seu mundo desmoronou, que doeu muito que Lucrécia tenha acreditado que ela fez alguma coisa com a senhorita Madalena. E também acabou de saber que o pai morreu na ruína e não deixou absolutamente nada para ela. Renata diz a Lucrécia que nem mesmo tem onde morar, e o pior de tudo é que a mãe dela acha que ela é uma interesseira. Lucrécia diz que Renata não está só, sempre vai contar com ela e que a ama como irmã. Renata fica satisfeita demais ao ver que conseguiu colocar Lucrécia ao seu lado. No dia seguinte, Paulino diz a Rosário que Renata vai ficar morando com eles por um tempo, enquanto se recupera. Rosário se irrita, diz que é claro que não está de acordo e que está muito surpresa que Paulino esteja tão disposto a ajudar a sobrinha, se sabe perfeitamente que não tem nenhum centavo para investir no seu grande negócio das maçãs. Pelo contrário, ele manter Renata será uma despesa extra. Paulino diz que sabe que é muito ligado a dinheiro, mas se preocupa que Renata volte a tentar uma bobagem e ele não quer ser responsável por isso. Carmelo chega na fazenda para começar a trabalhar com Paulino. Ele conta o que aconteceu com Renata e que Lucrécia ligou para avisá-lo, mas não o encontrou em casa. Agradeço por terem acompanhado o vídeo até aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. E não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo.